Então, Matei. Olha lá, ele tá pedindo. Ah, é? De quem? Do Zequinha? Zequinha. Qual é a ocorrência do Zequinha? Conta pra nós aí. Esse, pra quem não conhece, né, essa ocorrência já contei, né, outras vezes. Esse cara aí é um cara que de uma facção, né, que a gente não pode falar o nome, né? Lógico. Mas essa aqui é a maior do Brasil e que tá em todos os estados, inclusive fora do país aí. Esse cara, pra você ter uma noção, ele dizem, né, eu vi isso aí na própria corregedoria da PM, do pessoal do reservado, que ele foi o comandante daqueles roubos a transportadoras de valores, a Protege, que tiveram em Santos, tiveram no interior, né, que foram bem-sucedidos no Paraguai, e inclusive em Santo André, que foi tentado lá e foi frustrado. Né? Não sei se você se lembra, recorda bem, mas deve recordar. Esse cara aí ele era da alta cúpula, inclusive. Ele tem várias prisões com várias, né, fuzil, com toneladas de drogas. Né? E essa ocorrência ela começou lá em Mauá, e eu nem trabalhava lá em Mauá. Os policiais estavam atendendo uma ocorrência de Alfa 98, né, que a gente chama, e popularmente conhecida aí como violência doméstica, né? E estava a equipe do CGP lá e uma outra equipe, que era o interior de uma comunidade. E aí eles estavam lá e escutaram um tiro de fuzil. E aí escutaram o tiro de fuzil, de repente veio um carro, um Jeep Compass, e as viaturas estavam meio que fechando lá. E o cara do Compass começou a gritar: sai, 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 sai. E os policiais ficaram meio naquela: o que está acontecendo, né? E aí ele bateu nas viaturas e saiu arrastando as viaturas, efetuou um disparo de fuzil. Os policiais não conseguiram ir atrás deles porque as viaturas ficaram danificadas, sem condições de rodar, mas conseguiram pegar o emplacamento do veículo. E aí jogaram na rede e tudo. E isso aí foi, acho que na sexta ou no sábado. E essa ocorrência, né, ela começou aí, e aí ficaram procurando o veículo. E eu trabalhava na cidade de Santo André. Na segunda-feira, você ver, foi na sexta ou no sábado, na segunda-feira, eles encontraram o veículo dentro de uma residência. Ela chegou uma denúncia para a PM foi averiguar lá e viu o emplacamento do veículo, viu que realmente ele tinha participado dessa ocorrência, que estava danificado, e fizeram a apreensão desse veículo dentro da casa da ex-mulher desse cara. E aí o pessoal já se ligou, porque esse cara tinha sido inclusive detido lá já sabiam da existência dele, da periculosidade dele, né? Que ele era de alta cúpula. E aí o pessoal, eu estava entrando em serviço à noite, o pessoal deu um toque, falou: ó, a gente apreendeu um carro lá, fica ligeiro nessa rua, porque o cara lá é um cara de alta periculosidade, tudo. Beleza, e a gente ficou atento com isso e estavam trabalhando normal. Quando foi por volta das 3, 4 horas da manhã, a gente recebeu um chamado via 190 de uma ocorrência, briga entre vizinhos, e que o pessoal estava escutando gritos de socorro. E aí, na rua desse cara, né? Então, o meu CGP à época, que era o Sargento Tenório, hoje Tenente Tenório, ele me ligou, falou: vamos fazer um encontro para a gente prosseguir junto, que a gente chama de QSO, né? Vamos fazer um QSO na rua tal, e de lá a gente prossegue para o local. E foi isso que a gente fez, a gente encontrou com o CGP lá, a gente montou uma célula tática com escudo balístico, tudo, adentramos a via a pé. E aí nós nos deparamos com o seguinte cenário, né? Um pessoal na frente da casa, um veículo batido de ré no portão da residência. Então a gente foi até lá, né, averiguando. Quando a gente chegou próximo, a gente fez contato com as pessoas que estavam ali. Eram os parentes, inclusive, dele. Eram as filhas, a ex-mulher e acho que o filho dele. Falou: meu pai está transtornado, invadiu a casa aí, está querendo matar os vizinhos. E aí, quem que é? O Zequinha? É o Zeca e tal? E aí o pessoal não quis falar. Falei: é ou não é? Já fala. Aí falou: não, é ele. Falei: tá armado? Não, tá armado ou não? Tá armado. Falei: a gente tá com medo dele matar o pessoal aí e tal. Só não mata ele. Falei: não, fica tranquilo que a gente aqui é profissional. Aí a gente caiu pra dentro da casa, né? Ele tinha arrebentado o portão. E aí eu lembro que era a garagem, né? Aí vinha a sala, ele arrebentou a porta da sala, caiu pra dentro da casa. E assim, quando a gente foi entrando na sala, a gente já começou a escutar os gritos, né? Pedindo socorro, pelo amor de Deus, pra não matar eles e tal. Da família que tava sendo, né, ali coagida. E a gente vai adentrando, todo cuidado é pouco, porque a gente sabe que o cara tá armado, a gente já tá sabendo que ele estava armado, que foi a própria família que falou. E a gente sabe, se você tomou um tiro ali, não tem restart, né?
Então a gente entrou, e nessa que a gente entra na sala, a gente viu que do lado da sala tinha um banheiro e após tinha uma escada, né? E a gente percebeu que ele estava na parte de cima. E ele gritando, a gente foi até essa escada, a escada, eu lembro como se fosse hoje, essa escada ela subia assim, tinha um patamar, e aí ela fazia tipo um V, tinha um outro patamar em cima. Então a gente parou na escada e tentamos fazer o diálogo com ele lá. Fizemos o contato, e inclusive fui eu que falei com ele, falei, Zequinha, não precisa disso, vamos trocar ideia e tal. E estabelecemos o contato, ele começou a falar com a gente. Ele, a todo momento, com uma voz demoníaca, cara, sabe? O cara transtornado, gritava, eu vou matar todo mundo. Aí começou a falar falas desconexas. Começou a falar que o pessoal, que a família que estava ali era Jack, que o pessoal era estuprador, que tinha estuprado e tinha matado as filhas dele. Falei, pô, não precisa disso aí, suas filhas estão aqui, ó. Não tem nada a ver, você tá viajando. Para com isso aí. Desce aqui pra gente conversar. E ele, eu vou matar todo mundo, o bagulho não é com vocês e tal. E aí, ele discutindo com a gente, um dado momento lá, ele começou a efetuar disparos. Cara, ele deu muito tiro. E aí eu falei pro sargento, pô, aí passa de um sequestro para um atirador ativo, né? Então o atirador ativo, por exemplo, que é aquela ocorrência de Suzano lá, que o cara invade a escola lá e tá matando criança. Como que o POP ele versa pra gente? É que a gente tem que entrar e tem que eliminar. Você tem que ir lá e eliminar aquela ameaça, né? Porque pode ali estar perdendo vidas, né? E aí eu falei pro senhor, então a gente vai ter que agir. E nessa que eu falei pra ele, ele falou, manda bala, meu. Ele tô falando com ele, falei, não precisa disso. Quando ele efetuou o disparo, para com isso, não faz isso e tal. E aí ele pega e vem na nossa direção. Eu tô escutando ele vindo, né? Dava pra ouvir o barulho. Eu tô vendo, eu vou descer aí e vou matar todo mundo. Falei, ele tá vindo. Falou, arrebenta. A hora que ele veio atirando, que ele colocou a perna, deu um tiro, pegou bem na canela dele. Eu vi, assim que a gente vê, né, onde que acerta, né? Eu dei o tiro, eu acertei a canela, me escondi atrás do escudo e tiro. E o outro Mike que tava comigo, o Cabo Renan, mandar um abraço pra ele. O Cabo Renan, que hoje tá fazendo escola de sargento, inclusive falei com ele hoje. O Cabo Renan também, um monte de tiro. O CGP tava com o fuzil, tiro pra caramba, e ele dando tiro em nós. Então a gente ficou num espaço bem curto, assim, de uma escada, com uma chuva de tiro. Se você ver as fotos do cenário, você não acredita. Tiro, parece cenário de guerra. Tiro. Enquanto eu escutei barulho de tiro, eu dei tiro. Aí eu vi que o Renan parou com a arma aberta. E eu já me liguei, já fiz a recarga tática, né? Joguei o carregador no chão, coloquei outro. Sei. Cara, aí quando a gente viu que cessou ali, paramos todo mundo com os disparos. E aí nisso o pessoal veio... Você vê como que a equipe funciona muito bem, né? Uma outra equipe, os caras... Enquanto a gente estava dando tiro, o pessoal foi por fora da casa, fez contato, se ligou com a família lá, colocou uma escada e retirou a família. Que a família... O que eles fizeram? Eles correram para dentro de um quarto, correram pro quarto do filho e barricaram a porta, colocaram um guarda-roupa atrás. Sei. E aí a gente só foi saber isso aí depois, né? Mas na hora lá o pessoal já noticiou pra gente, ó, tirou a família lá, só tá ele lá em cima. E aí beleza, a gente sabia que ele tava alvejado, eu fiz contato com ele de novo. Falei, ô Zequinha, vamos trocar ideia, pô, não precisa disso aí não, você tá baleado, tá machucado? Aí ele falou, tô baleado. Aí foi a única vez que eu ouvi a voz dele normal, fraca. Falou, tô baleado e tal. Aí nesse mesmo ele falando, tô baleado, daqui a pouco ele ia gritar, vou matar todo mundo, você está fudido, não sei o que e tal. Maluco. Bota a cara. Aí que eu fiz? Eu peguei um objeto que tava lá e taquei na escada. Quando taquei na escada, ele tiro. Falei, mano, dá outro bagulho aí. Peguei, taquei de novo, ele tiro. Ô, louco. Aí taquei de novo o tiro. Eu falei, eu vou fazer ele gastar todas as munição. Aí ele escutou, ele falou, que gastar todas as munição? Eu tô recarregando. Aí só escutei o golpe na arma, né? Falei, ele tá com mais munição. Aí ele falou, eu tô com uma granada aqui. Aí eu falei até pro Renan, falei, Renan, se você escutar alguma coisa pingando aí, cara, nós pula pra fora desse... Porque o cara, nós sabia do poder bélico dele, né? O cara, na outra ocorrência, dias antes, ele tava com um fuzil dando tiro, né? Então, a gente não desacredita de nada, né? E a gente sabe que esses caras faccionados aí têm acesso a todo tipo de armamento, né? E aí, beleza. Aí ficamos negociando, tentando trocar ideia. O GAT tinha sido acionado. Beleza. E aí ele ficou conversando com a gente ali, discutindo. Ainda uma meia hora. Depois ele ficou mais ou menos mais de uma hora e meia, não falava mais nada. Aí nós podia falar o que quisesse. E aí nisso chegou o supervisor, chegou todo mundo que você pode imaginar da PM chegou lá. Inclusive até o delegado foi no local, tudo. Aí a gente ia subir para averiguar. E o pessoal da PM falou, não vai subir porque como não tem mais refém, não tem nada, subir lá só vai terminar com outra troca de tiro. Sei. Então a gente vai cansar e deixa que o GAT toma conta.
Aí nisso o gato chegou. Porra, os caras têm material à disposição, né, cara? Um equipamento, tudo. Então eles retiraram a gente de lá de dentro, eles assumiram a ocorrência. E aí os caras colocam robô. Só para eles tirar todo o equipamento é quase meia hora, né? E aí coloca robô, coloca tudo, né? Para poder entrar dentro do local para ver, para averiguar. E aí o pessoal conta pra gente que viu lá ele caído no chão, né? Subiu com um robô. Só que nesse inteirinho aí, a gente saiu para fora da residência, veio um coronel. O coronel veio, né, e o cara ficou nervoso, pegou o sargento lá e começou a trocar ideia com o sargento e questionando ele de quantos tiros, de como foi e tal, no meio da ocorrência. Sim. Aí ele falou com o sargento, eu era mais antigo depois do sargento, né? Ele já veio em mim. Falou, Matei, o que pegou aí? Não, aí comecei a contar. Ele falou, quantos tiros você deu? Eu falei, chefe, eu não... Comando, eu não contei, não. Não, quantos tiros que você deu? Eu falei, eu não posso precisar. Ele falou, aqui não é o juiz, não, cara. Você tem que falar, que não sei o quê. Você tem que saber quantos tiros que você deu. Eu falei, comandante, eu não vi, foi muito tiro. Conta então suas munição aí. Tive que contar lá as munição. Aí eu falei, pelo que eu tô contando aqui nas minhas contas, foram 14 disparos. Aí ele falou, você deu 14, o outro deu 15, o outro deu 10 de fuzil. Foi uma guerra que teve aqui? Eu falei, foi o necessário. Foi o necessário que a gente precisou. É. Aí, como é que é engraçado as coisas? Ele tá falando comigo, sai disparo lá dentro da casa. E nisso tá todas as reportagens que você pode imaginar. Desde o começo da ocorrência. Certo. Desde antes da gente dar os disparos lá, já tava Globo, já tava Record, Bandeirantes, tudo lá acompanhando. SBT, tudo ao vivo. Helicóptero, tudo. E aí tava falando com nós, né, ele questionando de tiro. Aí, pá! Aí escuta uns barulhos de tiro, um monte de tiro também. Aí daqui a pouco corre, Mike do GAT baleado. O sargento do GAT foi baleado no braço, de raspão. E o indivíduo tomou um disparo lá de fuzil e veio a óbito, né? Compareceu lá no local várias autoridades, né? O coronel Rogério lá, comandante do choque à época, um puta de um cara foda. Coronel Racorte, não sei se você conhece. Não lembro. Hoje é o comandante do GAT, cara fantástico. Ele chegou lá, mano, quem que é os policiais da ocorrência? Falou, eles ali. Veio lá, deu uma mão, falou, parabéns, chique demais. Vocês não... a ocorrência de vocês aqui foi manual de instrução. E estavam falando que vocês tinham dado tiro demais, né? E na frente desse coronel, inclusive. Aí ele falou, parabéns, vocês têm que ser elogiados, vocês não têm noção do cara que vocês se envolveram na ocorrência, vocês não têm noção. Eu falei, é mesmo, coronel? Ele falou, eu prendi ele, quando ele na rota, acho que em 2010, com 10 fuzis. Ele foi preso não sei quando lá pela rota, com não sei quantas toneladas de droga. Falou, esse cara aí comandou e começou a falar, mano. Falou, o cara é o terror. Um dos caras da alta cúpula mesmo dessa facção aí. E beleza, e aí fomos apresentar a ocorrência, tudo, né, meu? No outro dia a gente foi chamado na corredoria lá, o pessoal falou, bastante preocupado com a gente mesmo, né? Falou, cuidado com essa ocorrência, não comenta com ninguém, porque o cara é de alta cúpula. A gente pegou escuta aqui de outros ladrões aí falando da ocorrência, falando da situação aí, né? Falando se ia ter cobrança, se ia ter retaliação, né? A PM por causa dessa ocorrência. Então fica esperto aí, porque não vacila não, que o cara é de alta periculosidade. E aí a gente foi entendendo mais, né? Fomos sabendo de outros delitos que ele tinha feito, mas foi uma puta de uma ocorrência que, cara... Quem tava ali sabe que aquela família ali, a gente salvou vidas, a gente tirou o pessoal da morte ali. Não tem nada mais gratificante para o policial militar do que salvar vidas, não é verdade? Às vezes o pessoal fala, né? Você vê, eu vou contar uma outra também que essa é foda. Mas assim, que resulta exatamente isso. Não tem nada mais gratificante de você ver ali aquelas pessoas assustadas, né? Ver que realmente, se a gente não chega ali, talvez aquelas pessoas teriam morrido. Se ele tivesse acesso ao quarto... Cara, quando a gente vai ver a casa, quando eu fui ver a casa... A porta que eles tinham barricado estava totalmente cravejada de tiro. Mas depois eu te mostro as fotos. Você vai ver, você vai se arrepiar. Um monte de tiro. E fora o tanto de munição que foi apreendida com ele, que ele estava com vários carregadores. Estava com um carregador estendido de munição. Era uma 9mm Glock. Arma linda, né? Esse cara já foi apreendido com outras armas. O cara... pica. E você acredita que tem gente que duvida ainda do que aconteceu? Cara? Não, por incrível que pareça. Eu tenho certeza que tem gente. Tem gente que dá risada, fala que a gente está contando mentira. Olha, eu conto... Mas tem boletim de ocorrência, tem tudo. Eu conto da minha ocorrência com o Conte Lopes, quando eu fui baleado, né? O indivíduo suspeito de homicídio, a Polícia Civil foi lá na casa dele, ele baleou um investigador de polícia,
Depois ele baleou o Tenente Raj, lá do 16º, que veio a falecer. Primeiro ele baleou eu, né? Foi o investigador, depois ele me baleou, né? Depois ele baleou o Tenente Raj, que veio a falecer depois. E depois baleou o Capitão Gilson da Rota. Aí foi quando o Conte Lopes chegou e o cara trocando tiro com todo mundo, cara. O cara colocou a família dele, a mulher e 2 filhos dentro do banheiro. E ele ligava o chuveiro e água porque puxa o gás da bomba que jogavam lá dentro, né? Ele não se rendia, cara. Ele tinha um saco de munição de 32 e 38. Eu fui baleado com 32. O Tira foi baleado com 32. Eu fui com 32. O Raj foi com 38. O investigador foi com 38. E o Gilson Lopes foi com 32, né? O cara tinha um saco de munição. O Conte chegou lá, e outros policiais de rota, e o Conte trocava uma ideia com o cara. Se entrega aqui e tal. O cara falou, não, eu estou esperando a rota chegar. Aquele papo todo. O cara maluco, cara. E com a família dentro do banheiro. Foi quando o Conte conseguiu, né, acertar um disparo nele e ele foi pro saco ali dentro, tá certo? Porra, e você acredita, bicho, que tem gente que ainda duvida da ocorrência? Pô, eu tomei tiro, pô. Eu tomei tiro, eu quase morri. Né? E tem gente que duvida, acha que o policial tá forjando a ocorrência. O que é isso?